Dedicar a vida a uma causa é fazer dessa causa uma missão de vida. O nosso convidado de hoje estudou medicina pela Universidade Federal do Ceará, logo em seguida fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, de volta ao estado do Ceará, fundou na década de 80 o primeiro banco de leite da região Norte e Nordeste e a unidade de neonatologia da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza. Desde 2006, ele é presidente do IPRED, o Instituto da Primeira Infância. Aqui ao meu lado, Francisco Sullivan Bastos Mota. Tudo bem, doutor Sullivan? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Boa noite, Celso. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar nesse programa e que a gente possa contribuir de alguma forma como testemunho na vida que a gente tem desenvolvido profissionalmente. A gente fica muito feliz com a presença do senhor hoje, nessa última terça-feira do mês de outubro. Doutor Sullivan, o senhor já se dedica às crianças há mais de 40 anos. E aí, depois de todo esse tempo, como é que o senhor vê a presença da criança dentro da nossa sociedade? Ou seja, a sociedade brasileira, ela já aprendeu a cuidar das nossas crianças ou ainda não? Olha, é difícil dar essa resposta, porque na realidade nós temos hoje muitos trabalhos em prol da criança. Mas foram muitos trabalhos desenvolvidos sem ter como base estudos que viessem atender às reais necessidades da nossa infância. Em primeiro lugar, nós temos que perguntar que infância nós estamos querendo atender. Uma infância que não tem vínculo com sua família, com sua mãe, uma infância que está dentro da miséria, uma infância que está dentro da pobreza, embora que tenha dignidade. Então, existe muita infância dentro desse mesmo Brasil. E assistir a essa infância não é da mesma forma. Nós temos que assistir de forma diferenciada, de acordo com as necessidades. Essa busca dessa diferença, dessa distinção dessa assistência, é que eu vejo que não cresceu dentro do nosso país. Abrem creche para criança. Que criança? Que pais dessa criança? Abre escola para colocar a criança lá dentro. Que criança é essa que vai para a escola? Uma criança que não tem vínculo, uma criança que não tem vocabulário, porque não teve vínculo, ela vai ter um terço de vocabulário colocado dentro do seu interior. É uma criança que vai ter um prejuízo muito grande para dentro do seu desenvolvimento cognitivo. É uma criança que tem um terço das sinapses neuronais, possibilidades menores de aprendizado, do desenvolvimento do cognitivo. Então, nós temos que conhecer que infância nós vamos atender para criar estratégias para que a gente possa fazer um atendimento adequado. Nesse ponto, eu acho que nós, Brasil, não estamos atendendo a criança. Agora, existe aquela ideia, temos que ter creche, temos que ter a criança na escola, temos que ter saúde para essa criança. Mas, na realidade, ela não está tendo uma boa creche, uma boa escola e um bom atendimento de saúde. E a gente vai falar mais sobre o desenvolvimento das crianças cearenses, das crianças brasileiras ao longo do programa de hoje. Mas eu queria voltar agora um pouco sobre o início da sua trajetória profissional. Por que a medicina? Bom, a medicina, sinceramente, Celso, eu não sei nem explicar, porque eu nunca pensei em outra profissão. Nunca? Você nunca pensou em fazer outra coisa da vida? Sempre que eu me imaginei, da minha mais remota lembrança, era já brincando de médico. E com 9, 10 anos eu era o responsável na família pela aplicação de injeções intramuscular, curativos dentro da família. Já tinha a minha maleta de médico, Nossa. né? Então, a partir daí, só me preparei para isso. Entrando na escola, buscava sempre amigos que queriam ser médicos. Hoje eu tenho amigos de infância, com menos de 10 anos, meus amigos são quase todos médicos, né? Quer dizer, houve assim uma aglutinação, nós nos juntamos já pela vontade de ser médico. Teve alguma inspiração em casa, na família? Talvez. Meu pai não era médico, meu pai era juiz, né? Mas ele sempre me dizia que o sonho dele era ter sido médico. Mas era de uma família extremamente humilde
não poderia sair de Fortaleza, porque o Ceará não tinha faculdade de medicina. A mais próxima era em Pernambuco e ele não tinha a menor condição de estudar em Pernambuco. E assim ele fez Direito, que já era uma faculdade mais antiga, que já tinha em Fortaleza. Talvez isso tenha ficado na minha cabeça de ser médico. Quando o senhor falou em casa, eu vou fazer medicina, como é que foi a reação da família por não ter ninguém, né, na área dentro da família? Foi muito boa, porque, como eu disse, meu pai já tinha esse desejo antigo de ter sido médico. E ainda hoje, Celso, isso até não é uma coisa boa. Mas existe dentro de cada família o desejo de ter um médico na família. É verdade. Né? Então, isso não é uma coisa boa, que às vezes impulsiona. Eu sou professor de medicina na Universidade Federal do Ceará e, infelizmente, às vezes a gente tem alunos que chegou à faculdade pelo impulso familiar. Sem vocação. Sem vocação. E gera um sofrimento imenso, porque se tem felicidade é fazer o que a gente gosta. O senhor já lidou muito com alunos que chegaram, inclusive, a desistir do curso de medicina? Eu tive alunos que desistiram do princípio e tive alunos que desistiram muito próximo à graduação. Alunos... A conclusão da graduação. Da conclusão da graduação, exato. E, sinceramente, isso me fez sentir feliz, porque demonstraram realmente que passaram a retomar e ter força para fazer realmente o que eles queriam. Eu perguntei para o senhor por que a medicina e agora eu pergunto por que a pediatria, doutor Sullivan? A pediatria, eu tive também uma compreensão muito cedo do que hoje se tem certeza, que é a porta do futuro. Eu sempre trabalhei com a visão de futuro. Eu achava que se nós podíamos fazer algo mais amplo, mais largo, mais profundo pela sociedade, era fazendo pela infância. A gente tendo uma assistência adequada à infância, nós estamos gerando uma sociedade de futuro de qualidade e uma sociedade de paz. Eu tive essa percepção cedo, como também tive uma percepção que era o ser humano mais carente, não é? Talvez mais suscetível ao sofrimento, principalmente quando nós trabalhamos dentro de estrato social abaixo da linha da pobreza, onde essa criança não tem vínculo com sua mãe. Por exemplo, eu trabalho no IPRED há muitos anos. Dentro do IPRED, a porta de entrada ainda é a desnutrição. Todos que chegam lá têm um grau de desnutrição. E 40% das mães está em estado de sobrepeso ou obesidade. A nossa desnutrição de nossas crianças não é uma desnutrição secundária a uma doença, é uma desnutrição primária, por falta de alimento que chega à boca. Nós não temos mães desnutridas. Muito pelo contrário, como já disse, quase a metade tem sobrepeso ou obesidade, ou seja, ela está recebendo alimento e não passa para a criança, seu filho, porque simplesmente não tem vínculo com aquele filho. É um filho que não foi planejado e um filho que não foi desejado. O senhor falava de se considerar um profissional visionário. E aí, em meados da década de 80, o senhor, já como mestre em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, resolve criar um banco. Que banco é esse? Esse banco que eu criei, e até brinco que eu já fui banqueiro na vida, né? É um banco de leite que não tinha no norte e nordeste do Brasil. Não existia naquela época? Não existia. Foi o primeiro banco de leite do norte e nordeste. Mas ele foi secundário à criação também da primeira UTI neonatal aqui no Ceará. Nós criamos a unidade neonatal, a maternidade escola, onde eu ministrava a aula, sempre foi uma maternidade de referência. Maternidade escola Assis Chateaubriand, que é referência não só no Ceará, doutor Sullivan, vale a pena a gente falar para quem está em casa, é referência na região nordeste. Na região, é verdade. E essa maternidade, naquela época, ela realizava 1000 partos por mês, no mínimo. Sim. Então, é coisa assim absurda, né? E desses 1000 partos, a maior percentagem era de partos de alto risco. Partos complicados, partos de alto risco gera crianças de risco.
Sem E dúvida. nós tínhamos sala que fazia o depósito de criança. A neonatologia estava chegando ao mundo, a especialidade que assiste recém-nascido e que tem unidade neonatal e que tem a UTI neonatal. Ela nasceu na Espanha, em Barcelona, mas logo chegou nos Estados Unidos e no Brasil, no Rio de Janeiro, com 2 UTIs, onde eu fiquei uma temporada, 1 ano, e uma outra colega de turma ficou na outra UTI. Voltamos e criamos a UTI da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Uma maternidade imensa, uma UTI imensa, de 60 leitos, porque parecia ser assim uma vantagem, não é. Quanto maior o número de leitos de uma UTI neonatal, certifica que há uma deficiência muito grande na assistência pré-natal. Sem dúvida. E a partir daí, com essa unidade imensa, nós vimos que nós precisávamos de um banco de leite. E junto do Ministério, nós fomos autorizados a criar esse primeiro banco de leite também. Como é que foi na época a recepção, a receptividade no estado do Ceará, que acabava sendo, naquele momento, um estado pioneiro ao criar um banco de leite, o primeiro da região Norte-Nordeste? A recepção foi muito boa, porque foi a primeira UTI, depois o primeiro banco de leite, e foi sempre esse momento de praticamente de festividade, de consagração. Nós tínhamos um diretor na época, que era um diretor com uma visão extremamente científica, professor Chagas Oliveira, que apoiava em tudo que fosse possível ser feito dentro daquilo que fosse desenvolvimento científico na assistência ao recém-nascido, e nos favoreceu em tudo. Outra necessidade que veio a partir da unidade neonatal, onde nascia criança de prematuridade extrema, de baixo peso extremo, que é abaixo de 1,5 kg, foi a necessidade de acompanhamento dessas crianças após sair, ter alta da UTI. Uma criança dessa é uma criança que tem um risco muito grande de paralisia cerebral, nascimento com síndromes. Hoje nós temos diversas síndromes, como a síndrome da Zika, síndrome de Down e outras síndromes que tenha. Resultado de tentativa de abortos. Então foi necessário criar uma entidade que chama-se Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce, que é o famoso NUTEP, referência nacional, que nós também fomos fundador dessa unidade há 31 anos atrás, e que hoje assiste 1.300 crianças com necessidades. Naquela época, doutor, em meados dos anos 80, o Ceará acabava ganhando, na verdade, 2 equipamentos que, de certa forma, reforçaram a estrutura de atendimento às crianças mais carentes do estado. Com certeza, com certeza. O banco de leite eu acoplo à unidade neonatal. Uma coisa está embora ligada à outra. atendesse externamente. Sim. Atendia externamente, não só no incentivo, mas recebendo mães que iam para lá ver como doar esse leite para outras crianças. Na parte de pasteurização desse leite, coisa que ainda faz hoje. E depósito desse leite para ser distribuído depois. E eu acredito assim que o marco maior foi para as crianças portadoras de necessidades. Aquelas crianças nasciam, ficavam confinadas, muitas vezes escondidas dentro de casa, porque tinham uma paralisia cerebral, porque tinha uma síndrome de Down, porque era portadora de uma outra síndrome, não recebia estimulação, não participava de uma inclusão familiar, muito menos de uma inclusão social. Inclusão escolar, nem pensar. A partir daí, passou-se a ter reivindicações, passou a ter o vínculo com a família inteira, a socialização com essa criança dentro da sociedade e a inclusão que depois passou a ser lei, e o NUTEP fez um trabalho belíssimo para que essa lei realmente esse projeto fosse aprovado, um projeto de lei de inclusão escolar dessa criança. O senhor se considera um pouco empreendedor dentro da medicina? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer profissional que realmente, dentro da dificuldade que a gente vive, naquilo que, no caso meu, saúde, mas a educação também, que são
as ações básicas de atenção ao ser humano, tem que haver muito empreendedorismo, né, muita ousadia, né, até porque os recursos são muito difíceis. Então tem que haver um convencimento, né, até porque o nome do programa é de influenciadores. A gente tem que se armar de meios para realmente convencer e influenciar a realizar aquilo que a gente acredita. E eu espero que você que nos acompanha em casa esteja sendo influenciado pelo Dr. Sullivan Mota, presidente do IPRED, está com a gente nesta noite de terça-feira aqui na TVC. Não sai daí, a gente volta já.